e hoje tivemos um dia de queda para o Bitcoin, para as criptomoedas, é disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que chegou a cair mais de 4% aí nessa quarta-feira. Vou atualizar a análise dos dados macroeconômicos. Hoje foi um dia carregado de dados, a maioria deles aí foram positivas para o mercado americano, que seguiu subindo. Vou falar disso. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin. Temos bastante pessoas apostando na alta mais do que na baixa. Pois é, tem que falar disso hoje. Vou atualizar a análise gráfica das principais altcoins do mercado, que estão aí com gráficos indicando queda já há alguns dias, até semanas. Eu vou falar disso, mas antes de continuar, meus amigos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar o seu comentário aí embaixo, seguir o nosso canal no Telegram, porque lá a gente traz as novidades com muito mais agilidade para vocês. E bora lá atualizar a análise gráfica do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo. E hoje tivemos uma surpresa aí para o Bitcoin, que acabou caindo aí durante o dia, né? Infelizmente, tá? Caiu aí para quem estava comprado, isso é ruim, né? Sinceramente, pessoal, de notícias eu não vi algum motivo muito claro aí para o Bitcoin estar caindo dessa forma hoje. Se alguém souber, comenta aí embaixo, tá? Eu procurei informações, não vi nada aí de muito relevante, mas em termos de gráfico, pessoal, a gente segue naquela situação aí que a gente já vem nos últimos dias, tá? Se a gente tiver um rompimento da região ali dos 56 mil dólares, se romper essa região aqui dos 56.500 dólares, o Bitcoin pode formar um topo duplo gigantesco, tá? Tainan, você tá dizendo então que ele vai formar um topo duplo? Não sei se ele vai romper, tá? Infelizmente a gente não sabe até que aconteça, né? Mas olhem aqui, tá? Dá para ver aqui um topo duplo. Não está confirmado ainda. Confirmação, como eu disse, só ocorre quando rompe, tá? O volume de negociação aí, ele vem caindo ao longo da figura, tá? E se a gente tiver um rompimento aqui desse topo duplo para baixo, meus amigos, o alvo do Bitcoin é ali na região dos 44 mil dólares, tá? Isso aqui é mais para alertar vocês, para vocês ficarem de olho nisso. Porque, graficamente, não dá para afirmar aqui que aconteceu, tá? E pelo contrário, né? Quando a gente olha aqui a situação do Bitcoin, essa região em que ele está aqui entre os 56 mil e os 60 mil dólares, as últimas vezes em que ele bateu aqui, ele subiu, tá? Olha isso aqui que aconteceu, né? Porque o pessoal fica desesperado, o Bitcoin tá caindo hoje, tá formando um topo duplo antes mesmo de ter confirmado, né? Mas olha aqui o que aconteceu, as últimas vezes em que ele bateu nessa região aqui, ele acabou subindo, tá? E foi lá para a região dos 71, 70 mil, 72 mil dólares, tá? Então, só para vocês verem que essa região aqui, historicamente, ela tem impedido de o Bitcoin cair, tá? E com relação ao topo duplo, eu tenho uma ressalva aqui, uma observação importante que eu tenho que mostrar para vocês, que é em relação a essa situação aqui de a gente já ter um topo duplo que falhou recentemente, né? Eu não sei se vocês se lembram, tá? Mas ali por volta de abril, a gente via o Bitcoin rompendo para baixo um topo duplo ali. O alvo era lá nos 51, 50 mil dólares e o Bitcoin não foi, tá? Isso aqui foi uma baita de uma armadilha. A gente teve um falso rompimento, o Bitcoin acabou segurando aqui no suporte e acabou aí voltando a bater na região dos 72, tá? Então a gente tem essa situação. Eu tô achando o gráfico do Bitcoin muito perigoso, tá? Porque quem olha aqui já começa a falar em topo duplo, mas esquece que a gente está numa região de suporte, que esse suporte tem que ser rompido para a gente poder acreditar aí que ele vai cair bastante, tá? Em termos de tempos gráficos menores aqui, algumas pessoas podem enxergar aqui no gráfico do Bitcoin uma bandeira de baixa, tá? De fato, dá para ver esse padrão aqui olhando só o gráfico, mas quando a gente olha o volume, não tá com muita cara de bandeira de baixa, tá? Então, meus amigos, é o que eu achava no domingo, tá? O mercado aí fazendo armadilhas, é o que eu já venho achando aí há muito tempo, tá? O mercado de criptomoedas nas últimas semanas está fazendo muitas armadilhas, muitos falsos sinais. Se a gente olha aqui, nossa, uma bandeira de baixo, o Bitcoin deve ir ali no 58, de acordo com essa bandeira de baixo. Mas quando você olha o volume de negociação aqui embaixo, ele não está caindo tanto ao longo do padrão. Tá uma coisa assim, que o gráfico do Bitcoin, a gente olhar só o gráfico nesse momento, pode ser perigoso, tá? Para mim o mercado tá fazendo armadilha para pegar aquele pessoal ganancioso, tantos que veem o mercado subindo um pouco, como aconteceu no domingo aí, saem comprando com medo de o Bitcoin disparar, quanto aqueles mais desesperados que acham que vai ter uma queda grande, eu vou abrir uma posição short, vou vender tudo que eu tenho em Bitcoin. E aí o mercado,
ele faz armadilhas igual ele fez no domingo, tá? E tem um detalhe, pessoal, amanhã, quinta-feira, é feriado nos Estados Unidos, o mercado americano não vai estar funcionando, então muito cuidado com os movimentos que o Bitcoin faça amanhã, porque amanhã tende a ser um dia de menos liquidez. Muito do dinheiro que circula no mercado de criptomoedas, ele vem desses ETFs de Bitcoins que foram lançados aí nos últimos meses, tá? E isso aí faz com que nos dias que as bolsas americanas estão fechadas, porque é feriado nos Estados Unidos, a gente tende a ter uma redução do volume de negociação de Bitcoins, tá? Então, só para alertar vocês aí, porque quando o mercado está com baixa liquidez, são os momentos em que costumam acontecer armadilhas, como aconteceu ali no domingo do Bitcoin subindo ali forte, do nada devolveu tudo aí ontem com as falas do Jerome Powell, tá? A gente também não pode deixar de olhar os mercados americanos, porque a maioria dos mercados do mundo acompanha o humor do mercado americano, pelo menos uma grande parte do tempo, tá? E quando a gente vai aqui para o gráfico do SP500, né, esse aqui de um CDF, tá, se não me engano, do SP500, olhem isso, meus amigos, tá aí na máxima histórica de novo, batendo nova máxima histórica, não para de subir esse SP500, tá? E quando a gente vai aqui para o gráfico diário, meus amigos, olha isso aqui, tá no maior nível desde que o SP500 foi criado, né? Quando a gente vai para as empresas aqui para ver o que está acontecendo, né? A gente tem que olhar aqui também os índices, né? Nasdaq 100, deixa eu ver aqui, tá? Deixa eu ver, Nasdaq, né? Vamos ver aqui se eu acho o índice Nasdaq aqui. Ele aqui embaixo, tá? O Nasdaq, quando a gente vai aqui para o Nasdaq 100, hoje está subindo forte aí, batendo aí máxima histórica, subindo sem parar, né? Quando a gente vai aqui para o Dow Jones, né? Vamos ver aqui o Dow Jones como é que tá, se ele está acompanhando. Ele já não está na máxima histórica, então a gente vê que o que está puxando o SP500 hoje, as bolsas americanas que faz o SP500 continuar batendo máxima histórica são a Nasdaq, é a Nasdaq, tá? Vamos ver aqui a Nvidia, eu aposto que a Nvidia tá puxando esse movimento hoje, porque nos últimos tempos é ela que vem puxando aí, olha aí, a Nvidia subindo aí 4,5% hoje, pessoal. 4,5%. Vocês têm ideia que é 4,5% em uma capitalização de mercado que já é mais de 3 trilhões de dólares? É coisa pra caramba, meus amigos. É muita coisa isso daqui, tá? Então, assim, mercado americano segue subindo. A gente vê que a subida dele foi ali por volta, começou mesmo ali por volta das 11h30 da manhã, quando foram divulgados ali os últimos dados, né? Hoje a gente tem vários dados macroeconômicos que eu vou mostrar para vocês que vieram até bons para o mercado, tá? Quando a gente vai aqui para os dados que saíram primeiro, né? Ali a partir das 9h15, olhem só, tá? Variação de empregos privados ADP dos Estados Unidos. Vieram 150 mil, tá? A expectativa era 163 mil. No mês de maio, foi 157 mil. Então, agora veio 150 mil em junho, menos do que em maio, tá? Então, tá tendo uma desaceleração de acordo com esse dado aqui de variação de empregos privados ADP, tá? A gente está tendo uma desaceleração no mercado de trabalho americano, tá? Se está desacelerando, é ruim para os trabalhadores, óbvio, para a economia como um todo, mas para o mercado enxerga isso como algo bom. Por quê? Se o desemprego está correndo risco de aumentar nos Estados Unidos, a economia está gerando menos emprego, significa que a economia está enfraquecendo. Se a economia está enfraquecendo, isso sinaliza para o mercado que o Banco Central dos Estados Unidos pode começar a cortar os juros aí em breve, tá? Em breve que eu falo lá para o final de 2024, talvez início de 2025. Ainda não está claro exatamente quando vai ser, tá? Aí depois, 15 minutos depois, às 9h30 da manhã, tivemos os pedidos iniciais do seguro-desemprego. A expectativa do mercado era que viesse 234 mil e vieram 238 mil, né? Bem acima aí do que era, não bem acima, né? Mas um pouco acima do que era esperado e acima também da semana anterior. Ou seja, a gente agora está convivendo com níveis de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos mais altos que o mercado estava esperando. Tá? Então o mercado de trabalho enfraquecendo. Mais um dado mostrando isso, né? Às 10h45 da manhã tivemos o PMI do setor de serviços. A expectativa era 55,1 vezes 55,3, um pouco acima da expectativa. Mas para mim, o dado mais importante que a gente tinha hoje, depois do dado de variação de empregos privados ADP, era o PMI ISM de produtos não manufaturados de junho. E esse, meus amigos, olhem isso daqui, tá? A expectativa era um crescimento, aí era um decrescimento, né? Mas
A expectativa era cair de 53,8 em maio para 52,6 em junho. Caiu para 48,8. Você sabe o que significa um PMI abaixo de 50? Significa que está havendo contração nesse setor. Os gerentes de compra estão fazendo menos pedidos nesse setor. Tá? Se isso está acontecendo, olha só, tá? A expectativa era uma expansão e veio uma contração aí significante, tá? Veio muito abaixo aqui da expectativa, pessoal. Isso aqui do ponto de vista de economia dos Estados Unidos é preocupante, mas isso aqui para mim explica o salto ali da Nvidia e das ações no geral a partir ali das 11 horas da manhã, tá? Porque o mercado americano viu isso e falou, nossa, o Fed vai ter que cortar juros. A economia está esfriando muito rápido, tá? A inflação deve esfriar rápido também. Então é assim que o mercado lê esse dado aqui macroeconômico. E de tarde a gente teve atas aí da reunião do FONC, tá? Para quem não sabe, essa ata é um documento ali, onde eles passam uma visão, é como se fosse um resumo ali do que foi discutido na última reunião do Fed, tá? E não saiu nada de novo. Eles reconheceram nessa ata que a inflação está fazendo um certo progresso aí para a meta de 2%, mas que eles ainda precisam ver mais dados para confirmar isso, tá? Então, é aquela história que a gente já ouviu ontem na conversa do Jerome Powell, é a história que a gente vem ouvindo aí há muito tempo, já eles querem ver mais dados aí, mostrando que a inflação está caindo de forma consistente, tá? Então não muda muita coisa. E de modo geral, pessoal, eu classifico esses dados macroeconômicos hoje aí como bons, tá? Bons para o mercado, porque mostra que a economia está desacelerando, o Fed vai ter que começar a estimular a economia logo. Quando? Aí já é difícil saber, tá? Amanhã, como eu disse, é feriado nos Estados Unidos, então amanhã a gente não vai ter nenhum dado macroeconômico, inclusive pedidos iniciais de seguro-desemprego eram para ser hoje, normalmente esse dado é na quinta-feira, né? E foi divulgado hoje na quarta-feira, porque amanhã é feriado, isso tende a tirar a liquidez do mercado, então eu espero amanhã um dia talvez mais calmo, e se for fazer alguma coisa, é mais fácil dele fazer uma armadilha, tá? É mais fácil o mercado de criptomoedas ir para um lado ali só para fazer pegadinha mesmo com os investidores, tá? E essa semana, para mim, o dia mais importante agora, que a gente tem por vir, é na sexta-feira, tá? Sexta-feira não é feriado nos Estados Unidos, a gente vai ter o famoso payroll, tá? Ontem a gente teve o Jerome Powell falando e ele falou lá, o mercado de trabalho tá forte, né? Os últimos dados não estão mostrando isso aqui, tá? Os dados de hoje, né? Mas sexta-feira é que a gente vai saber, porque o dado de sexta-feira, os dados do payroll, ganho médio por hora trabalhada e taxa de desemprego são mais confiáveis, tá? Então, sexta-feira é que a gente vai saber aí como que a coisa tá indo lá para o mercado de trabalho nos Estados Unidos e se justifica aquilo que o Jerome Powell falou, se confirma aquilo que o Jerome Powell falou na última reunião, né? Na última reunião não, no último pronunciamento ontem no painel lá em Portugal. Temos aqui também que ir lá para o TRDR, né, que é uma plataforma aqui que ajuda a gente a tomar noção do que está acontecendo aí dentro das corretoras, tá? E na Binance Futures a gente vê o long short ratio de novo em níveis aqui de 3 e o pior, tá? Com o open interest alto, né? Isso quer dizer o seguinte, o pessoal andou abrindo posição, apostando na alta aí nas últimas horas, durante esse dia de hoje, à medida em que o Bitcoin caía, e existe um risco aí de as baleias fazerem algum movimento aí para baixo para liquidar essas pessoas, tá? Então, tenham cuidado aí com os próximos movimentos do Bitcoin. Vocês não devem operar só com base nisso daqui, tá? Não, jamais faça isso. Você tem que sempre ter uma estratégia e ter outros parâmetros aí para você avaliar. Eu geralmente gosto de olhar análise gráfica, análise de dados macro e análise de sentimento, tá? Para mim, a análise gráfica não está dizendo muita coisa. O gráfico está sem nenhum padrão novo ali confirmado, indicando algo muito claro. A análise de sentimento, quando a gente olha o TRDR, está indicando aí queda. Mas quando a gente olha aqui o Liquidation Rate Map de 7 dias, eu não consigo ver novos níveis de liquidez aqui para a gente poder falar em queda ou em alta, tá? O mapa de calor que mostra bastante liquidez ali na região dos 64 mil, 63.900 para ser mais exato, tá? Mas eu não sei, tá? O Bitcoin pode ter pego ali nessa subida dos últimos dias aí, nas 3 corretoras que esse mapa de calor está mostrando, e alguma delas pode ter pego, tá? Então, não dá para garantir que a gente tem toda aquela liquidez ali, né? Temos que lembrar também que aquela liquidez acima é de pessoas que estavam apostando que o mercado iria cair, e hoje o mercado caiu sem trégua, né? Nos últimos 2 dias aí o mercado, desde segunda-feira o mercado vem caindo, tá? Então, o pessoal que estava apostando na queda ganhou dinheiro. Pegou o nível de liquidez que a gente tinha aqui abaixo, da região ali dos 59.450 dólares, tinha bastante liquidez, mas agora que pegou também não tem muita justificativa para continuar caindo, tá? Então, assim,
Apesar dos pesares, apesar da queda de hoje, que provavelmente assustou algumas pessoas, eu não estou conseguindo ver no gráfico do Bitcoin aqui algum sinal novo, nem nos mapas de calor. O TRDR está falando em queda, mas sim, não consigo ver um nível de liquidez aqui abaixo que está muito concentrado a ponto de justificar uma queda, tá? É fato, tem pessoas que estão presas aí apostando na queda, desde que o Bitcoin vem caindo ali dos 70 mil dólares, o pessoal abriu posição apostando que o mercado iria subir, e o mercado vai caindo, essas pessoas vão ficando no prejuízo, vão ficando presas, e quanto mais o mercado cai, mais corre o risco de liquidar elas, tá? Mas aqui a gente vê o pessoal que está mais alavancado, é isso que o mapa de calor mostra, tá? Esse pessoal que está menos alavancado, a gente não consegue aí saber exatamente o que eles estão fazendo, tá? Temos também que atualizar a situação dos gráficos das principais altcoins, né? Quando a gente vai aqui para o gráfico da Ethereum, tá? Parece que está rompendo ali para baixo aquele triângulo descendente. Mas, pessoal, falar a verdade, o gráfico da Ethereum para mim está um gráfico difícil, porque ela já tinha feito outro triângulo descendente uns dias atrás, tá? Então, fica aquela coisa, né? Será que está rompendo mesmo? A Ethereum é uma moeda que eu já não estou me sentindo muito confiante de operar, tá? O alvo da Ethereum, de qualquer forma, está na região dos 3.100 dólares, já tá hoje já chegou na mínima aí dos 3.250, né? Então tá bem perto, tá? Ethereum para mim é uma moeda que não tá muito interessante nem de você abrir posições long, nem de abrir posições shorts. O gráfico dela tá bem confuso, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar, essa sim tava com gráfico bem mais amigável, é a BNB, a Binance Coin, né? Binance Coin tá com alvo ali entre 520 e 530 dólares e hoje caiu aí em torno de 4%, acompanhando a queda do Bitcoin. Parece que está indo buscar o alvo ali do triângulo descendente que ela tinha feito, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar é a ADA Cardano. A ADA Cardano hoje, pessoal, caindo aí em torno de 2,5%, tá caindo até menos que o Bitcoin, né? Tá numa queda bem moderada aí, tá? Ela tinha subido ontem, retestou de novo a região ali do triângulo descendente, mas a ADA Cardano segue, apesar dos pesares, apesar da subida aí dos últimos 2 dias, ela segue ali com um alvo na região dos 33 centavos e com outro de um topo duplo lá nos 30, tá? Então, assim, o suporte mais forte para Cardano tá lá nos 23, então, infelizmente, o gráfico da Cardano, ele não mente, tá? Ela tá dando sinais de queda, tá? Outra criptomoeda que a gente não pode deixar de comentar, Matic. Matic, pessoal, eu falei com vocês, eu não confio nesse padrão gráfico aqui, triângulo simétrico. Para mim é o padrão gráfico que mais faz armadilha no mercado, tá? Principalmente quando o mercado está lateralizando, né? A Matic se assentou aqui nessa região dos 55 centavos, 56, depois de cair ali e romper aquele retângulo. E olha o que aconteceu. Ontem ela estava rompendo para cima ali, né? Eu até falei, pessoal, só para não deixar vocês aqui sem um alvo aqui, o alvo estava ali na região dos 65 centavos. E olha o que aconteceu hoje. Invalidou o triângulo simétrico que ela estaria rompendo para cima, tá? Então, eu odeio esse padrão gráfico aqui, não confio nele de jeito nenhum. A maioria dos analistas adoram desenhar ele, mas é o que eu vim falando nos últimos dias, tá? Esse padrão aqui, meus amigos, não dá para confiar não, tá? Eu não monto operação com base em triângulo simétrico não, beleza? E agora a gente não tem nenhum padrão novo, tá? Para mim, Matic tá andando de lado aí, nessa região de 55, 53 centavos de dólar, tá? Enquanto ela não fizer um padrão mais confiável, aí eu realmente não vou abrir posição nela, tá? Temos que ver aqui também o gráfico da Solana, né? Solana é uma das heroínas do dia aí, né? Heroínas no sentido de ser herói, tá, gente? Mas a Solana, pessoal, olhem só a armadilha, galera. Ainda bem que eu não tô operando Solana. Eu sempre falo aqui nos últimos dias, Solana é a moeda das armadilhas. Sai uma notícia aí de ETF de Solana, Solana simplesmente dispara 10% num dia. Hoje, o mercado caiu, o pessoal resolveu realizar. Ela estava ali fazendo um ombro, cabeça, ombro invertido com alvo lá nos 185 dólares. E olha o que aconteceu. Caiu aí em torno de 9% hoje, nessa quarta-feira, tá? Então, Solana é a moeda que eu sigo nem sonhando em operar ela, porque eu acho que ela tá fazendo muita armadilha, tá? E quando é assim, quando tem esses eventos de notícia que pode sair a qualquer momento, pode fazer a moeda subir ou cair de uma hora para outra, eu prefiro ficar longe dela. Tem um negócio de uma meme coin aí da Solana, na rede da Solana também. Essas coisas eu gosto de ficar longe, tá? Essas coisas geram muitas armadilhas, tá? XRP, Ripple, pessoal. Ripple também parece estar fazendo um triângulo descendente. Hoje está ali testando os 46 centavos de dólares, tá? E é aquela história que eu já venho falando com vocês nos últimos dias. Se a Ripple romper para baixo, o alvo é ali nos 33 centavos de dólar. Mas, por enquanto, apesar dos pesares, apesar da queda de hoje, ela ainda não dá para dizer que ela rompeu, tá? Então,
segue aí esse gráfico indicando maior possibilidade de queda, mas ainda não está claro exatamente quando. Então, uma coisa é fato, ela já está chegando aqui no final desse triângulo descendente. Então, logo, logo deve romper isso aqui para algum lado, tá? Deve romper provavelmente para baixo, porque triângulo descendente, na maioria das vezes, rompe para baixo, tá? Então, o que eu estou vendo aqui para Ripple não é muito bom. E no mais, pessoal, vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, pelo canal no Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.